Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 6 de maio de 2026, quarta-feira, estamos no meio da semana, são aproximadamente 11h54 da noite. No calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos aí o resultado da variação do emprego não agrícola, pessoal da ADP, resultado abaixo da previsão, que era de 118 mil, mesmo assim não foi suficiente para segurar a euforia nos mercados. Nós tivemos aí forte alta nas três principais bolsas americanas devido a uma grande possibilidade de um acordo ser firmado entre Estados Unidos e Irã, com o governo paquistanês fazendo essa intermediação. Ao que parece, segundo alguns locutores que estão acompanhando a guerra de forma mais próxima, temos aí um grande e potencial parecer de que, né, nas próximas horas ou até mesmo já para amanhã, né, nós teremos esse cessar-fogo definitivo, a reabertura do Estreito de Hormuz. E aí, pessoal, isso pode refletir de uma forma muito positiva na economia global, trazendo, né, o interesse aí por grandes institucionais no mercado de renda variável, tá bom? Então, vale a pena ficar de olho no desenrolar dessa situação e, obviamente, a gente torce, né, para um final feliz. Então, tivemos S&P subindo 1,46, Dow Jones alta de 1,24 e Nasdaq positivo 2%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos também uma alta mais modesta. No diário fechou com ganhos aí de 0,65%. Neste momento para nós, preço a mercado 81.107 dólares. Vamos ver o que rolou após a análise de ontem, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente, recapitulando, nós tínhamos aí uma tarefa, acompanhamento de como o mercado iria reagir nessa região do nosso suporte. Então, houve, né, pessoal, confirmação de rompimento. Fizemos a identificação, dois candlesticks fecharam acima, ambos com volume comprador e pelo menos um característica de força. Tivemos aqui o martelo, o segundo também comprador. E aí nós tivemos mercado um pouco mais lateralizado ao longo do dia. Nosso objetivo final era na média de 20 períodos no mensal. O acompanhamento no suporte era primordial porque nós sabíamos, né, que seria muito melhor, né, para nós que almejamos, né, o Bitcoin buscando níveis superiores de preço, em que a reação já fosse aqui de fato na nossa marcação, né, pessoal? A gente sabia que na ausência de condicionantes positivos, os compradores poderiam buscar aí liquidez um pouco mais abaixo. A gente menciona naquela ocasião a região entre os 80 mil dólares e os 79,5, fazendo alusão à média de 20 períodos aqui para nós em 4 horas e também a região ou nível, melhor dizendo, deste antigo topo triplo. Então tivemos aqui a recusa de preço por 3 vezes, posteriormente o rompimento torna-se, né, um novo suporte. Felizmente, né, pessoal, para quem acompanhou já após a análise, presenciou de fato aí os compradores fazendo a reação, estrutura de preço ascendente, topos e fundos, foi buscar o nosso objetivo com bastante exatidão e louvor, pessoal. A gente colocou aí proximidade dos 82.700, a gente acabou chegando aqui nos 82.800, em cima da média, pessoal. Como foi mencionado,
Neste momento, a recusa de preço, como era esperado, por ser um ponto bastante conflitado, a gente está falando de mês, como eu falei para vocês, tudo dentro aí do esperado, pessoal, sem muitas surpresas. O mercado voltou aqui para a região do nosso suporte aí na proximidade dos 80.700. Então a gente percebe novamente os compradores tentando a manutenção do preço acima. A gente repara que a média de 20 períodos para nós aqui em 4 horas, né, devido à sua variação, por ser uma média flutuante, né, basicamente já está pareada aí no mesmo nível do nosso suporte. E obviamente, pessoal, a gente precisa de condicionantes positivas mais uma vez para a gente tentar um ensaio aí pela busca desse topo anterior ou pelo menos em sua proximidade. Quando a gente vê aqui um tempo gráfico de 4 horas, a gente está aí, ó, desde as 9 da manhã só com os vendedores batendo, né, pessoal? A gente tem mais 58 minutos até o fechamento desse candlestick atual e até agora não apareceu para nós aqui um ímpeto por parte dos compradores. É óbvio que quando a gente reduz o tempo gráfico, por exemplo, para 1 hora, a gente já vê, né, os compradores atuando aqui nessa região. Porém, pessoal, acho que para fortalecer a tese, de fato, aqui será novamente um ponto de reação. O interessante seria um tempo gráfico maior. Então, eu recomendo utilizar sempre aí 4 horas em diante, porque justamente o conflito de interesses é muito maior. A gente está falando, né, de 4 horas de negociação, é muito mais dinheiro envolvido. Então tem um significado, né, mais importante aí conforme você vai reduzindo o tempo gráfico. Então até o momento a gente não tem, né, condicionantes positivas, né? Vamos ver se até o fechamento deste atual a gente tem uma reviravolta. Acho um pouco mais difícil, mas pode ser que na abertura do próximo à 1 da manhã a gente tenha alguma coisa mais interessante nesse sentido. Lembrando, né, pessoal, preço fechando abaixo, tanto, né, da nossa referência de suporte quanto da média de 20 períodos aqui para nós em 4 horas, né, pode ser que a gente venha buscar níveis inferiores. Então, por isso a importância de acompanhar nas próximas horas como será o comportamento do preço nessa região. Obviamente aparecendo aí evidências positivas, né, pessoal? Volume comprador expressivo, reduzindo o tempo gráfico, estrutura de preço ascendente, de preferência, em candlestick com padrão de força, a gente novamente faz o ensaio para tentar a aproximação desse topo anterior aqui na região dos 82.800. Não havendo, né, pessoal, essas condicionantes, o preço começou a fechar abaixo, a gente poderá buscar níveis inferiores e aí aquela região do antigo topo triplo, que agora é um novo suporte, pode ser que o mercado venha buscar liquidez nessa região dos 79,5 aproximadamente. Pessoal, considerando que a média de 20 períodos em 4 horas está no mesmo nível da nossa referência de suporte, a gente vai puxar esse suporte para essa região e a gente vai utilizar apenas a média como referência para o atual momento. Ao mesmo tempo, pela questão da média também no mensal, a gente vai traçar uma resistência aqui por conta dessa primeira recusa de preço, tá? A gente faz aí essas atualizações. Acho que fica mais claro para vocês. E basicamente é isso, pessoal. Acho que esses são os dois pontos, os dois extremos aí que a gente vai precisar acompanhar.
como o preço vai se comportar aqui, pessoal, na proximidade da média, a gente precisa, como eu falei, evidências positivas para a partir daqui começar um ensaio para buscar o topo anterior ou pelo menos a sua proximidade. Um cenário hipotético perfeito, né, pessoal? A continuação da ascendência dessa estrutura vigente que a gente tem aí topos e fundos ascendentes. Mas aí é outra questão, ponto de decisão. Não havendo aqui, pessoal, a gente poderá buscar a região de 79,5. E é aí que sim também torna-se um ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Num primeiro momento, eu acho difícil o preço varar de uma vez aqui. Provavelmente os compradores eles irão atuar, mas aí o preço novamente estará abaixo da média. Então, assim, teremos novamente uma condição, a gente vai ter o gatilho, haverá necessidade de confirmação de rompimento, enfim. Fica muito mais difícil, né, pessoal? Então, o ideal, né, seria com que os compradores a partir dessa região aqui dos 80.700, né, eles comecem essa reação, né, justamente porque perdendo essa região, né, pessoal, para recuperar essa amplitude inteira fica muito mais complexo, né? Então, a gente imaginar aí, né, o preço vindo a 79,5 para posteriormente tentar se aproximar aos 82.800 é muito mais difícil. Então seria muito mais fácil, né, os compradores, né, conseguindo superar as adversidades que o mercado está colocando neste momento, com os vendedores aí fazendo, né, parciais, realização de lucro, enfim. Então são várias possibilidades. Vamos ver como é que o mercado vai reagir nessa região. Região muito importante, pessoal, que vai ditar o rumo do mercado nos próximos dias. Como eu mencionei, fica muito mais difícil, né, para os compradores almejarem a continuação dessa estrutura ascendente, né, vindo buscar aqui o 79,5. É óbvio que, né, pode acontecer, né, a partir desse ponto, sim, a gente conseguir chegar nos 82.800, mas a dificuldade ela acaba dobrando, né, pessoal? Então, algo que estaria muito mais fácil aqui pelo meio do caminho acaba ficando mais complexo nessa região mais abaixo. Beleza? Então, acho que no gráfico é isso aqui, pessoal. Atualizações feitas, né? Muito atento aí a esses pontos e a média de 20 períodos. No diário, a gente percebe, né, pessoal, alongamento de pavio aqui por parte dos vendedores, mesmo que tivemos a prevalência dos compradores no diário. Mas aí é um ponto importante que chama atenção, né? Mais uma vez a média no mensal, né? Respeitando milimetricamente aqui nessa guerra entre compradores e vendedores, pessoal. Então, quase que a gente acertou aí o rabo do macaco, literalmente, né? No nosso alvo, que, né, querendo ou não, foi atingido, foi o que a gente colocou como tangível e plausível, mais uma vez enaltecendo as nossas análises aqui no canal, basicamente aplicando princípios e fundamentos básicos do mercado e o price action em sua essência, sem muitos segredos, tá? Vamos ver o livro aqui, pessoal. Se a gente tiver alguma atualização. Bom, pessoal, acumulação mesmo só lá próximo dos 83 ou o topo anterior, no caso, como já é meia-noite e 8, né, pessoal? Topo de ontem, a máxima de ontem, a gente tem aí 7 milhões de dólares posicionados. Então, está atento a essa região. A gente colocou ali uma marcação de resistência para acompanhamento futuro e nos 85 mais acima são quase 12 milhões de dólares posicionados. Então, temos aí esses dois pontos que tem mais dinheiro na mesa e pelo lado dos compradores, livro pulverizado, diluído. Somente maior acumulação, pessoal, lá nos 76.500,
quase 11 milhões de dólares posicionados. Então a gente tem, teoricamente, aí um livro bem diluído pelo lado dos compradores e o 76,5 muito abaixo aqui, pessoal. Caso o mercado venha buscar esses níveis, pode ser que tenhamos uma alteração na engrenagem, na estrutura de preço vigente, tá? Lembrando, pessoal, a gente fez um acompanhamento do mapa de liquidez do mercado. Ao que parece, tem muita liquidez aqui para baixo, tá? Se eu não me engano, aí é coisa próxima de 1 bilhão de dólares, né, a serem liquidados caso o mercado venha a retroceder. E a gente sabe que isso acaba sendo um imã, né, para estes institucionais. Então, todo cuidado é pouco. Muita gente alavancada, longada e toda essa região aqui, pessoal, tem muito dinheiro para ser capturado. Então, todo cuidado é pouco, né? Vamos por partes, como dizia aí o Jack Stripper, né? Sem atropelar o processo, vamos seguindo aqui as nossas referências, o cenário, para não ser pego de surpresa. Então é isso, pessoal. Acho que ficou bastante claro aí os pontos, né? O que que a gente precisa acompanhar nas próximas horas, principalmente aqui na região da média ou, né, nosso antigo suporte, acabei puxando ele mais para baixo em virtude da média estar na mesma região. Não faz sentido a gente manter essas duas referências para o mesmo ponto. Então, para facilitar aí o entendimento, vamos ver o que que teremos de continuidade e amanhã a gente retorna trazendo as atualizações. Fechado? Então, desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.